Bonjour et bienvenue sur iTalk. Olá, bem-vindo ao iTalk. Eu sou Chris Burns, no lugar de Alex Taylor. O orçamento europeu desperta muita controvérsia entre aqueles que querem mais fundos para ajudar a Europa a sair da crise e para reduzir a austeridade que lhes é imposta. Para responder às suas perguntas, está connosco Eider Gardiazabal Rubial, vice-presidente da Comissão do Orçamento do Parlamento Europeu e membro do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. Bem-vinda. O orçamento é realmente um tema quente. Sim, é verdade. Neste momento estamos em pleno debate com muitas negociações sobre o quadro financeiro para os próximos 7 anos. E isso é realmente muito importante. Isso dura há meses e meses. Aqui está a primeira pergunta feita por uma jovem na Bélgica. Olá, o meu nome é Kadira, sou belga e gostaria de saber porque é que o Parlamento Europeu vai votar contra o orçamento aprovado pelo Conselho. Por que é que o Parlamento está contra este orçamento? A única mensagem que queremos enviar para a Comissão é esta. Esse resultado não nos agrada. Abram negociações, porque o Parlamento tem o direito de dizer o que pensa sobre o próximo quadro financeiro. Por que é que nós não gostamos do resultado deste Conselho? Porque está realmente muito longe de todas as reivindicações que o Parlamento tinha feito no passado. O que pedimos? Simplesmente pedimos mais dinheiro, porque acreditamos que o projeto europeu precisa de mais dinheiro para financiar todas as possibilidades de saída da crise. Para a investigação e o desenvolvimento. É isso, para a investigação e desenvolvimento, inovação, ajuda aos jovens, luta contra o desemprego, etc. Pedimos também mais flexibilidade, porque é verdade que não podemos decidir neste momento um orçamento para este ano, porque não sabemos qual será a situação dentro de 2, 3 ou 4 anos. Queremos mais flexibilidade, mais margem de manobra, capaz de se adaptar se alguma coisa acontecer. Se houver situações imprevistas, usaremos essa flexibilidade. Há também uma pergunta sobre a forma como se vota este orçamento. Olá, o meu nome é Assa, sou belga. Gostaria de saber, uma vez que as votações para o orçamento são secretas, os parlamentares vão votar de acordo com os interesses dos seus países ou do próprio Parlamento Europeu? Pensam de um ponto de vista nacional ou numa perspectiva europeia? É difícil de distinguir. Acho que temos duas almas. Obviamente, representamos o nosso país, mas não podemos esquecer que somos deputados. Mas há uma coisa muito clara: se o orçamento europeu não é bom para a Europa, no meu caso, não é bom para a Espanha. Podemos ter um resultado melhor se comparado com outros, mas eu acho que se o resultado é bom para a Europa, é bom para os 27. E de acordo com o parecer do Parlamento, atualmente, o resultado do Conselho não é bom para a Europa e, por isso, não pode ser bom para os Estados-membros. Passemos a outra pergunta sobre os bónus dos banqueiros. Olá, o meu nome é Ben e sou de Inglaterra. Gostaria de saber o que o Parlamento está a fazer para colocar pressão sobre o Conselho e realmente cortar os bónus aos banqueiros. Você seria capaz de fazer? O Parlamento tem sempre o seu poder e é verdade que colocar um limite para os bónus dos banqueiros tem sido uma prioridade desde o início da crise. Mas ainda há muita resistência, mesmo no seio do Parlamento. Obviamente, há muita resistência, há muitos interesses em jogo, mas eu acho que é preciso fazê-lo. Acho que o Parlamento deve exercer pressão sobre o Conselho e que esta medida deve ser tomada. Ok, aqui está uma pergunta sobre o emprego dos jovens. Recorde-se que a taxa de desemprego é geralmente 2 vezes superior à média da população ativa. Olá, boa tarde, sou o Pablo de Espanha e gostaria de saber quando vai começar a funcionar o Fundo de Ajuda aos Jovens para encontrarem emprego e em que vai consistir. Esta pergunta vem de Espanha, do seu país, onde a taxa de desemprego jovem está nos 40% a 45%. É de 50%. É de 50% entre os jovens. O que é preciso fazer? É uma taxa de desemprego muito alta e trágica, uma tragédia para a Espanha, mas também para a Europa, porque não somos os únicos a ter uma taxa tão elevada de desemprego. É uma geração perdida. Com certeza, uma geração perdida. Precisamos de soluções em cima da mesa para a juventude europeia. Não podemos permitir que isto continue. Temos de encontrar soluções porque a juventude não tem garantias.
É verdade que é um pequeno passo, mas é uma das razões porque não estamos satisfeitos com o resultado do Conselho, porque há apenas 6 mil milhões de euros previstos para essa garantia para a juventude. Parece ser muito. Mas isso não é nada. Quero dar um outro número para comparar. 6 mil milhões parece ser muito, mas há outro estudo que conclui que as perdas económicas dos Estados-membros com o desemprego juvenil ascendem a 153 mil milhões de euros por ano. Tem de ser muito. Estamos a falar de cerca de 6 mil milhões para 7 anos. Eu fiz as contas, dá 60 euros por ano para cada jovem desempregado. Isso não é muito eficaz. Podemos falar sobre o orçamento para combater o desemprego, mas há também a questão do atraso. Em quanto tempo é que haverá um impacto? É o assunto da pergunta seguinte. Olá, o meu nome é Yasmin, sou estudante no ISEC, sou belga. Tenho uma pergunta sobre a política de crescimento. Primeiro que tudo, o seu efeito não chegará tarde demais? Obrigada. O prazo para a aplicação das medidas fiscais não é demasiado longo? Eu acho que talvez não seja tarde demais, mas poderia ter sido feito antes, porque essa ideia de austeridade que veio de alguns países e que finalmente foi decidida a nível global pelos 27, esteve em dúvida desde o início. Eu não concordei com a austeridade, mas passaram-se 4 anos e a situação ainda pior hoje. Realmente precisamos de mudar esta política. Poderíamos ter feito isso antes, é claro, mas mais vale tarde que nunca. Acho que podemos dizer isto. Portanto, deve haver condições de crescimento, não só a nível da União Europeia, porque o orçamento europeu representa 1% do produto interno bruto, mas também nos Estados-membros, e especialmente nos Estados-membros que não estão com uma crise tão forte como alguns países do Sul. É preciso cooperação, solidariedade, também em termos de crescimento. E no orçamento, como disse que é apenas de 1% do PIB, há muitas pessoas que não sabem. Fala-se de um orçamento de quase 1.000 bilhões de euros. Mas temos uma última pergunta sobre o futuro da União Europeia. Olá, o meu nome é Samia, sou belga e aqui fica a minha pergunta. Acha que um dia a União Europeia poderia ter recursos próprios sem depender dos Estados-membros? Obrigada. Ora, aqui está. Deve a União Europeia ir até aos Estados com o chapéu na mão para pedir dinheiro para o seu funcionamento? Ou acha que deveria dar esse salto para a frente e que a União Europeia pode cobrar impostos aos cidadãos? Sim, é imperativo que haja recursos próprios. Não se trata de uma questão nova, é uma questão que se coloca desde o início da construção da Europa. Se o orçamento da União Europeia deve ter os seus próprios recursos. O problema é que atualmente 80% dos recursos da União Europeia vêm das contribuições nacionais. É por isso que lutamos e estamos quase a ver resultados. Propusemos, por exemplo, a taxa sobre as transações financeiras. Isto não é apenas uma taxa para os Estados. Queremos que uma parte das receitas dessa taxa sobre as transações financeiras seja afetada ao orçamento europeu. Isto é verdadeiramente necessário. Não é tão pouco como isso. Taxar os cidadãos com um imposto sobre o rendimento é qualquer coisa com que você deve sonhar. Sim, acho que estamos ainda muito longe, mas não afeta diretamente os cidadãos, como o imposto sobre operações financeiras. O imposto para nós, neste sentido, é muito fácil de defender, porque é pago por aqueles que causaram a crise, mesmo se for 5 ou 10 anos mais tarde. Eles vão pagar pelo menos uma parte desta crise e podemos usar esse dinheiro para políticas económicas destinadas principalmente a ajudar aqueles que estão a sofrer por causa da crise. Obrigado, Eider Gardiazabal Rubial, por ter enfrentado questões nem sempre muito fáceis. Obrigado também a si que acompanhou este iTalk. Sou Chris Burns, boa semana e até breve na nossa próxima emissão.